da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia. Em segundo lugar, eu tenho um problema aqui, porque os que deduzem assim pensam que o correto seria o príncipe de Rosh, de Mesec e de Tubal, para dizer que o Gog, da terra de Magog, seria o presidente dos russos, que seria o líder ao mesmo tempo de Moscou, não é isso? De Moscou, de Tobolsk e da Rússia. Mas para eu fazer essa construção, eu teria que ter um vav conjuntivo depois de Rosh. E não há esse vav conjuntivo. Então, aqui dá a entender que é o seguinte: um príncipe cabeça, um príncipe do topo, tá certo? E que a profecia é contra Mesec e contra Tubal. E não que Mesec, Rosh e Tubal seriam regiões de Magog. Gramaticalmente, isso não se sustenta. Então, para mim, eu já tenho uma dificuldade aqui nesse sentido. E o que seria Gog e Magog? A gente vai encontrar a referência a Gog aqui no livro de Gênesis, capítulo 10, quando fala da genealogia das nações. Você tem Gênesis capítulo 10, versículo 2, você fala dos filhos de Noé, você se lembra, Cam, Sem e Jafé. E os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, que menciona lá, Mesec e Tiras. Eu tenho que admitir que quando a gente pega a migração dos filhos de Jafé ali na configuração mundial após o dilúvio, a maior parte dos autores pensam que, de fato, eles migraram para a região dos Balcãs, do Mar Cáspio, do Mar Negro, região que futuramente seria ocupada pelos russos. Isso eu devo admitir, tá certo? Há até alguns que pensam que provavelmente Magog seria a região ali da Armênia, de povos que foram para a Armênia, o Cáucaso, tá certo? Então, realmente, parece que Magog é a região que vai coincidir com o que hoje é a Rússia. Não só a Rússia, mas também ali os Balcãs, aquela região. Isso é verdade. Mas será que Ezequiel tinha literalmente aquela região quando ele falou da profecia contra Gog e Magog? Ou seria isso um símbolo para outra coisa? Então, para explicar isso aqui dentro do contexto, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. Quando você pega o livro de Ezequiel como um todo, é um livro muito bem dividido. Se você pegar os 33 primeiros capítulos de Ezequiel, eles parecem ter sido escritos justamente entre 593 a.C., que eu falei que é o início ali do ministério profético de Ezequiel, até 587 ou 586 a.C., que quando Nabucodonosor destrói o templo de Jerusalém. Então, se você pegar os 33 primeiros capítulos de Ezequiel, eles são sempre capítulos de uma advertência contra Judá, acerca dos pecados que eles estavam cometendo e da vinda dos inimigos para destruir o templo. Sempre assim, uma advertência. O templo vai ser destruído, cuidado, o templo vai ser destruído, o Egito desce. Sempre é isso. Os 33 primeiros capítulos de Ezequiel são sempre uma advertência dada ao povo por causa dos pecados do povo eleito, do povo de Judá, né? Porque o povo de Israel nessa época já tinha sido eliminado pela Assíria em 722 a.C. Então a profecia de Ezequiel é contra Judá e a sua capital Jerusalém. Então os 33 primeiros capítulos foram escritos provavelmente antes de 587 a.C., que é quando o templo de Jerusalém é destruído. E são sempre, a temática é sempre advertência, warning, como diz em inglês. Advertência, alerta, arrependam-se. Agora, se você pegar do capítulo 34 até o último capítulo de Ezequiel, você vai ver que aí você já trata de uma profecia de conforto, desde o capítulo 34 até o capítulo 48. Aí você já tem profecias de conforto. É como se a primeira metade de Ezequiel falasse assim, ó, cuidado, vocês vão ser destruídos. Aí eles são destruídos. Aí a segunda metade fala assim, agora que vocês foram destruídos, não fiquem arrasados. Deus vai restabelecê-los. Aí você abre justamente essa profecia no capítulo 34, mostrando a profecia contra os pastores infiéis de Israel e como é que Deus vai castigar aqueles que puniram Israel e como Deus vai restaurar Israel. O
capítulo mais bonito dessa segunda metade para mim é o capítulo 37, que é a visão do vale de ossos secos, onde Deus fala assim, profetiza esse vale, provavelmente o vale do Cedron, que ali o vale do Cedron em Jerusalém tinha muitas sepulturas. Então Deus fala com Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Deus fala, será que esses ossos podem voltar à vida? Será que Israel pode revigorar? Profetiza esses ossos para que revivam. Aí Ezequiel profetiza, os ossos pegam carne, tendões, músculos e voltam à vida. Quer dizer, a restauração de Israel. Muitos dispensacionalistas veem aqui uma profecia da restauração do Estado de Israel em 1948. Eles acham que em 48 se cumpriu essa profecia de Ezequiel capítulo 37. Agora, é interessante que depois dessa restauração de Israel, a profecia fala que quando Israel estivesse seguro e em paz, Gog e Magog iriam atacar novamente Israel. Então veja bem, Israel foi advertido no início contra o ataque, o templo é destruído, na segunda metade há a promessa da restauração de Israel, mas dentro dessa promessa há a advertência que Gog e Magog iriam se levantar contra Israel vindos do norte. Iriam tentar destruir Israel, mas que o Senhor pelejaria por Israel. Aí que muitos fazem a leitura disso com o Armagedon, a hecatombe final, onde Deus intervém ali e Israel vence e vence o anticristo e tudo mais. Mas vamos com calma. Compensa depois você ler essa parte aqui. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando Ezequiel, na primeira parte, vai falar dos inimigos de Israel, as nações inimigas de Israel, especialmente ali no capítulo 25 até o capítulo 32, ele cita 7 nações inimigas de Israel. Ali na primeira parte, né, do capítulo 25 até o capítulo 32. Ele cita Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Tá bom? 7 civilizações. Mas me chama a atenção que ele não cita a Babilônia. E a Babilônia, mais do que qualquer um desses outros aqui, foi o reino que destruiu o templo. Nabucodonosor, que levou os judeus em cativeiro, destruiu a cidade, destruiu o templo, veio 3 vezes a Jerusalém, e numa dessas aí destruiu o templo em 587 a.C., ou 586, de acordo com alguns historiadores. Por que a Babilônia não é citada, sendo que ela é a principal inimiga de Israel? E quando você vai ler também aqui sobre Gog e Magog, ele também cita os aliados de Gog e Magog, e ele cita aqui quem seriam eles. Ele cita os persas, o verso 5 aqui, ele cita os persas, os etíopes, Puti, tá certo? Cita Gomer, cita todos que vêm do norte, e lá em cima ele fala ainda de Rosh, Mesec e Tubal, mas não cita a Babilônia. Por que a Babilônia, que foi o principal inimigo de Israel durante o contexto de Ezequiel, não é mencionada aqui, nesses momentos tão cruciais do livro, do capítulo 25 em diante? Ou será que Babilônia foi mencionada, porém de maneira codificada? Sabe por quê? Quando você vê Gog e Magog, há uma